Irmão Gutierrez, os sensacionistas eles dizem que os dons espirituais ficaram restritos à era apostólica. Já nós pentecostais nós acreditamos na contemporaneidade dos dons. Bem, considerando isso, em que é que se sustenta o argumento dos sensacionistas e quais são os equívocos que eles cometem? Por que eles não têm um argumento tão sólido? O sensacionismo, como a gente conhece hoje, ele é uma doutrina desenvolvida no século XIX, né? No ambiente especialmente norte-americano, que tem essa tese que realmente os dons espirituais cessaram no primeiro século, porque eles associam a manifestação dos dons como uma confirmação do Evangelho, especialmente ali pela pregação dos apóstolos, né? Uma vez que o Evangelho já havia sido confirmado no colégio apostólico, o cânon já estava fechado, então não havia necessidade de dons espirituais extraordinários. Essa é a tese geral do sensacionismo. Não é que eles não creem em milagres, né? Não chega a ser isso. Porém, a questão do sensacionismo é que, no fundo, há uma influência iluminista, né? Em que sentido? Uma influência racionalista, né? Que é fazer essa divisão que a Bíblia não faz. A partir do momento que a Bíblia trata de dons espirituais, trata que Deus é a fonte desse dom, independente se esse dom tem um caráter extraordinário, como uma cura divina, como uma glossolalia, né? Ou mesmo um dom como o do ensino, que tem um caráter mais natural, né, na sua manifestação, a questão é que a Bíblia trata tudo como dom, então como fonte que vem do próprio Espírito Santo. Então, o primeiro problema do sensacionismo é fazer uma divisão muito rígida entre o que seria um dom mais natural e um dom mais espiritual ou mais sobrenatural, né? Primeiro problema, porque a Bíblia não conhece essa divisão. Uma outra questão que a Bíblia trata muito bem os dons espirituais, Paulo ali em 1 Coríntios 14, ele fala muito da questão da edificação da igreja, né? Os dons espirituais não foram dados apenas como confirmação da mensagem evangélica, da mensagem do evangelho pelos apóstolos. Eles foram dados para a construção, a edificação do dia a dia da igreja, né? Então, inclusive, as manifestações dos dons espirituais que eram abundantes em Corinto, a gente não tem notícia que saiu algum apóstolo de Corinto, né? Então, não foi ali que se formou um cânon. Então, assim, era uma igreja convencional ali, e que Paulo está tratando da grande questão. Essa igreja tem dons, ou precisa de dons, para a sua edificação, né? E o caráter edificante dos dons espirituais, ele nunca cessou na história. A igreja está aí, ela precisa de edificação, ela precisa desse meio de graça, desse meio de crescimento espiritual, e os dons espirituais servem para isso, né? Então, um erro do sensacionismo é achar que os dons espirituais estão ligados apenas à confirmação da mensagem apostólica, né? A Bíblia não trata os dons espirituais dessa forma. Isso é mais uma interpretação teológica do que uma derivação natural de uma leitura bíblica, né? Um outro ponto, é o argumento central também ali do sensacionismo, é que não havia manifestações carismáticas no decorrer da história da igreja. Isso é uma falácia. Há diversos estudos, especialmente aí nos últimos 20 anos, trabalhando essa questão histórica, mostrando que o caráter, na história da igreja, um caráter carismático sempre houve, né? Isso não, a gente costuma lembrar do movimento do montanismo, né? Lá no início da igreja, mas não só ele. De alguma forma, se você pegar... se a gente pega alguns historiadores mais clássicos, por que eles não tratam do assunto? Porque não era uma preocupação central desses historiadores, né? A gente pode até ver, no contexto denominacional, às vezes tinha algum ranço em relação aos grupos carismáticos. Infelizmente, na história da igreja, alguns grupos carismáticos, pelo seu exagero, também ficaram associados a grupos heréticos, né? Mas sempre houve na história da igreja. Então não é uma novidade essa questão. O movimento pentecostal, a sua grande novidade é porque ele surge a partir de um grande avivamento e que depois estrutura isso em forma de doutrina mais sólida, né?
Mas a gente pode falar sim que a igreja cristã sempre foi uma igreja carismática, sempre manifestou dons espirituais. Inclusive, se a gente pega os grandes comentários dos pais da igreja, né, você vai ver quando eles interpretam textos chaves dos dons espirituais, eles nunca vão trabalhar essa questão de cessacionismo, que os dons cessaram com a era apostólica. Você acredita então que os cessacionistas, de certa forma, eles acreditam, alguns cessacionistas acreditam em parte em alguns dons especificamente? A teoria cessacionista ela acredita, por exemplo, que o dom do ensino continua, o dom, por exemplo, a profecia enquanto pregação, né, continua, mas eles tiram aqueles dons que têm um caráter mais sobrenatural, né? Falar em línguas, a cura divina, o dom de curar, né, por exemplo. Mas eu insisto, essa divisão tão rígida, não, o que é dom extraordinário a gente joga fora, só ficou no primeiro século, porque não, onde há essa divisão na Bíblia? Não há em lugar nenhum. Quando Paulo vai fazer as listas de dons espirituais, por exemplo, 1 Coríntios 12, você vê que ele trata assim do falar em línguas, da profecia, da cura divina, mas lá no final também ele vai falar dos demais dons ministeriais também, né? Em Romanos 12 é a mesma coisa, ele fala do ensino, ele fala da administração, ele fala da questão da generosidade, mas ele também fala da profecia. E ele fala da profecia no mesmo caráter sobrenatural de 1 Coríntios 12, né? Então não vejo base bíblica para a gente fazer essa divisão que o cessacionismo faz, né? Você falou há pouco a respeito da lista dos dons, você falou do línguas estranhas. Sim. Falar em línguas estranhas.